Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui, com saúde, com dedicação, paz para todo mundo e muito empenho. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos assuntos por aqui propostos. Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças. Walter, como está? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Mauro, obrigado. Um abraço a todos os amigos, colegas aí e todos que estão ouvindo e assistindo, né? Um abraço. Também com a gente, o Luiz Fernando Vilaça Meyer, arquiteto urbanista, ele é diretor de operações no Instituto Cordial. Luiz Fernando, bem-vindo mais uma vez, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde, pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês de novo. Obrigado pela presença. Também com a gente, o Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, como estão as coisas? Boa tarde para você. Boa tarde, Mauro, tudo bom? Prazer estar aí contigo, prazer estar conversando com o Luiz Fernando, Walter. Tenho certeza que nós teremos um programa muito enriquecedor. Obrigado pela presença, Tony, sempre colaborando com a gente. Olha, daqui a pouco vai estar também na nossa conexão o Caio Maianelli, cientista social, antropólogo, consultor político, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e coordenador editorial da revista Vota. Já já ele se junta aqui ao nosso time para debater os assuntos por aqui propostos. Vamos à nossa primeiro assunto da semana, para falar sobre o seguinte: 12:01, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer abrir o que ele chama de caixa preta das renúncias tributárias, o volume de recursos que o governo abre mão de arrecadar e que produz um buraco de 600 bilhões de reais no orçamento. A meta do ministro é cortar 1/4 dos privilégios, ou seja, 150 bilhões de reais, chamados por ele de jabutis tributários. A medida é cobrada há muitos anos por setores da sociedade civil, mas nunca saiu do papel com a alegação de que se trata de sigilo fiscal. Fernando Haddad diz que esse não é o seu entendimento e nem o entendimento do comando atual da Receita Federal. Walter, eu começo com você a respeito desse tema. A renúncia fiscal concedida muitas vezes, ela até faz bem para a economia, né? Ela ajuda a movimentar a roda e tal. Só que tem muita isenção aí, com o passar do tempo acaba o governo perdendo a mão, e muita isenção acaba ficando indevida, né? E aí acaba tendo esse rombo aí de 600 bilhões que o ministro aponta e que ele acha que pode cortar 150 bilhões aí desse total. O que você acha? Eu acho que tem que haver um estudo, porque quando a gente pensa em renúncia fiscal, a gente pensa para rodar a economia, né? No momento de recessão, você pode lançar mão desse recurso. Por exemplo, agora tem uma questão geopolítica. Para o desenvolvimento de algumas regiões, em função da distância, da logística, você também pode oferecer a renúncia fiscal para uma empresa, de repente, para o sertão, lá de Pernambuco, e você começar a descentralizar a produção e também gerar empregos lá. O que acontece, Mauro, é que permanentes, né? Então, muitas dessas renúncias nós não sabemos quais são e para quem são. Setores aí que lucram cifras importantíssimas e ainda tem renúncia fiscal, então não faz o menor sentido, né? Porque aí é aquela questão do abuso que a gente vê muito no Brasil. É importante olhar, estudar e pontualmente rever toda essa relação tributária de renúncia. Agora, o ministro Fernando Haddad trata isso, como eu destaquei aqui na nossa nota, como caixa preta das renúncias tributárias. Você acha que ele vai
conseguir botar a mão nesse vespeiro, tem muita gente que vai chiar. Ah, vai, porque está mexendo em muitos setores aí importantes, né? Agora, quando você olha para o setor tributário, o sistema tributário brasileiro, você precisa de um especialista, doutor em matemática, contabilidade, para você conseguir entender como você paga imposto em cascata, como você é bitributado, enfim. A questão da guerra também entre os estados, essa questão tem que ser mais racional, a gente tem que avançar nesse sentido, senão o país não anda mesmo, né? Então é uma coisa mais simples que você consiga aumentar essa baixa arrecadação. Tony, o mesmo questionamento, se o ministro Fernando Haddad vai conseguir colocar a mão nesse vespeiro, como eu destaquei aqui, a medida é cobrada há muitos anos por setores da sociedade civil e nunca saiu do papel, ou seja, ninguém teve coragem para isso até aqui, né? Pois é, mas primeiro, Mauro, o nosso querido e meu, reputo aí, com todo respeito, Fernando Haddad, precisa encabeçar um movimento no governo que faça efetivamente alguma coisa. A gente está no meio de uma crise terrível, eu vejo empresas cortando cargos, eu vejo empresas demitindo, dando férias coletivas e o pessoal fica conversando. Um exemplo claro do que eu quero dizer é você pegar a última propaganda do PT, onde a presidente Gleisi Hoffmann vira e fala: nós somos a favor de um salário igualitário entre homens e mulheres. Ora, nós somos a favor? Que isso? Faça alguma coisa, não é ser a favor. Claro que todos os partidos são a favor, porque qualquer coisa contra isso seria uma imbecilidade, mas tem que fazer, eles têm a caneta na mão, então tem que fazer, tem que parar de falar e não sei o que, e se comportar como não estou no governo. Não, nós somos a favor de... Ora, é a favor, por exemplo, dar a férias o mesmo tempo que tem para a mulher com gravidez, dá para o homem também, porque a mulher é discriminada no mercado de trabalho também, porque, oh meu Deus, vai que ela engravida. Não, agora a mulher do cara engravida, ele também vai ter uma licença maternidade para ajudar o filho. Aí você começa a equilibrar. Mas eles precisam fazer coisas e não ficar nessa retórica aí, né? Isso que me preocupa, Mauro. Luiz Fernando Meyer, seu entendimento sobre essa questão? Eu concordo que o governo ainda está demorando para tracionar. A gente tem contato com alguns setores em alguns ministérios e isso está claro lá, tem quadros que ainda não foram preenchidos. Isso dificulta que as ações consigam sair do papel, né? Por mais que a gente tenha passado já do 100º dia. Mas esse tipo de medida de cortar esses privilégios, esses 150 bilhões, eu acho que ele é muito bem-vindo e realmente demorou muito tempo, porque os atores econômicos eles se acostumam, eles precificam de que essas renúncias elas acontecem, elas estão dadas, e isso perdura durante muito tempo. Então, se você faz, e aí eu concordo muito com o Walter, que diz que esse tipo de medida tem que ser feito com base em evidência, com base em pesquisa, né? Você precisa de tomar essas decisões de fazer esse tipo de renúncia fiscal de forma muito estratégica e muito cirúrgica para você conseguir incentivar um ator econômico ou um setor econômico, às vezes em uma região, às vezes em um momento, às vezes como uma política contracíclica econômica. Você precisa fazer isso de forma que seja inteligente, porque 150 bilhões que você não arrecada anualmente é recurso que você não consegue fazer, por exemplo, isso que o Tony coloca como uma medida para dar uma licença paternidade do tamanho que é a licença maternidade e que a gente consiga ter outro tipo de políticas públicas, como políticas de habitação, como políticas de assistência social, que o governo falou e vai fazer, né, e está colocando aí no plano para fazer ao longo dos 4 anos e que custa bastante também. Então, é um desafio que envolve muito recurso público. Então, eu acho que é uma medida muito bem-vinda e que realmente demorou muito tempo para ser colocada no papel, né? Então, vamos ver se eles conseguem tirar do papel, de fato. Luiz, 600 bilhões de reais, que é o total, é muito dinheiro, e o ministro Fernando Haddad fala em 150 bilhões, acho até modesto, ele poderia até falar em pelo menos a metade, 300 bilhões. Agora, dá a impressão que não há critérios para essa renúncia fiscal, porque é muito dinheiro que se abre mão. Então, isso é o que mais preocupa. Eu espero, e assim, quando a gente vê o governo Haddad, de forma geral, ele é muito baseado em evidências, né? Assim, eu estive no governo, inclusive, quando ele foi prefeito em São Paulo, e isso era uma coisa que era muito presente, de trazer insumo, trazer relação com institutos de pesquisa, para conseguir fazer esse tipo de tomada de decisão. Então,
eu não tenho contato diretamente dentro do Ministério nessa pauta específica, mas eu acredito que, pelas coisas que tem se falado, que esses 150 bilhões são uma primeira parte de um estudo que está sendo feito também e que está sendo tomado aos poucos. 600 bilhões é uma caixa preta ainda, né? Falta transparência para enxergar isso de fato, qual é como que isso se distribui. Então, eu espero que ao longo dos próximos anos, também com a retomada econômica, também com outros incentivos que vão vir aí ao longo dos próximos meses e ao longo dos próximos anos, a gente consiga ir fazendo essas renúncias de forma mais estratégica. Walter, ainda nesse tema, aí alguém pode chegar e dizer, pô, mas aí muitas empresas vão voltar a pagar os impostos porque vão perder as suas renúncias e isso não é justo. Então, vamos ver o outro lado também. O outro lado o governo também tem que promover os seus cortes, né? Porque a gente só ouve o governo falar, vamos arrecadar, então acaba com a renúncia porque a gente quer o dinheiro no cofre. Mas o governo também tem que fazer a sua parte e devolver em serviços aquilo que a gente espera, né? Com o pagamento dos impostos e fazer o seu equilíbrio lá no corte das despesas desnecessárias. Mauro, nesse sentido, eu estava discutindo outro dia, conversando com um amigo, tem uma questão que todo lugar que você concentra muito poder, você abre espaço para muita corrupção, né? Então, nós estamos aí no Pacto Federativo, o município praticamente não tem imposto, o governo federal, ele centraliza uma parte de recursos. E aí ele vai depois distribuir isso de maneira não muito clara também, porque também não trabalha, né, Luiz? Com dados. E o que hoje não falta são dados. Então, se você rodar um software e começar a ver e começar a racionalizar toda a estrutura, eu acho que leva uma semana, se brincar. Mas aí você tem que ter as pessoas que vão analisar esses dados e agir de forma estratégica. Então, quando o governo federal faz grandes projetos, ele está longe da ponta. Na verdade, a minha sensação é que ele deve fortalecer o vínculo municipalista, sabe? Voltar esse recurso para o município que está mais próximo do problema. Quando você descentraliza e tira esse montante de dinheiro da mão de uma pessoa só, você, primeiro, combate a corrupção e tende a entregar um serviço de maior qualidade lá na ponta. Porque quem é efetivamente lá o gestor está em contato com o problema diretamente da população. Porque, no final das contas, Mauro, a pessoa quer saber se ela vai chegar no posto de saúde, você vai ter medicamento, se ela vai ter atendimento médico, se a rua dela tem buraco, se passa ônibus, se o ônibus atende, sabe? As coisas são mais básicas no dia a dia. Luiz, para a gente fechar esse tópico, porque muito se fala na questão da taxa de juros, o governo brigando aí com o Banco Central pela redução da Selic, e parece que a coisa não vai nesse sentido. O governo fala, em relação, inclusive, para revisão das renúncias fiscais, que isso ajudaria na redução da taxa de juros. Você consegue ver dessa forma, não somos economistas aqui, mas em que a revisão das renúncias fiscais e a volta aí de 150 bilhões, pelo menos para os cofres do governo, poderia ajudar na redução da taxa de juros? Olha, se você, assim, todas as medidas do governo, inclusive a reforma tributária, estão no sentido de conseguir dinamizar a economia. Então, a redução da queda de juros vem muito, e a luta por isso, né, e aí esse embate com o Banco Central vem muito nessa chave. Se você tem setores econômicos que estão com 600 bilhões de reais aí em renúncias fiscais e que estão precificando isso, então podem ser setores, e aí também depende dessa caixa preta que falta transparência para enxergar essas renúncias, mas podem ser setores que estão superavitários. Então, a gente pode ter setores que estão ganhando muito dinheiro, falar com todas as letras, e outros setores que estão muito pouco aquecidos, como o Tony falou, que tem grandes empresas aí, inclusive, que estão dando férias coletivas, que estão fechando postos de emprego. A gente está com um cenário econômico bastante complicado. Se você resgata esse recurso para o governo federal em receita, você pode fazer tanto incentivos econômicos através de bancos públicos, você pode dar crédito, facilitar acesso a crédito, você consegue fazer política pública que reduz o custo de vida da população. Moradia, habitação, reduz custo de vida da população. A população passa a não ter que pagar aluguel para poder passar a consumir também. Então, tem vários tipos de política de desenvolvimento econômico que passam pelo desenvolvimento social. E é esse tipo de perspectiva que esse novo governo traz, e é esse tipo de perspectiva que eu espero que esse recurso seja usado, por isso que tanto a queda da taxa de juros quanto o resgate dessas renúncias fiscais fazem parte de um plano de dinamização da economia como um todo.
Meio-dia e 14, programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela internet, na OTV, a TV da internet, e as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. O próximo assunto por aqui agora, meio-dia e 14, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, tem sido bastante criticado e tem feito uma analogia com o futebol para justificar a crise do governo na comunicação. Ele compara o governo com uma seleção repleta de craques, mas disse que falta o time jogar junto, pois parece que cada ministro atua por si, sem uma coordenação geral. Para muitos, porém, essa falta de entrosamento está ocorrendo em vários setores do governo e a comunicação é apenas o reflexo dessa situação. Walter Lagoa, você concorda com este entendimento de que haveria aí uma falta de entrosamento em vários setores do governo e aí o reflexo disso na comunicação? Mauro, eu acho que o buraco até é um pouco mais baixo, viu? Para além da falta de entrosamento, existe uma falta de entendimento do que é comunicação hoje. Porque eles ainda estão agindo lá, vou falar de, eu não gosto do Lula 1, Lula 2, vou falar de Lula 1, Lula 2, estão se comunicando como antigamente se comunicava, não entendendo ainda as redes sociais, sabe, as mídias digitais. E isso é importantíssimo porque antigamente você fazia uma comunicação de massa, né? Você ia para os grandes veículos, soltava ali o seu Elise, ia falar, ia comunicar, então ia comunicar nas TVs e tudo mais. Hoje isso não acontece mais e você não pode fazer uma comunicação de massa. Você tem que fazer uma comunicação que seja setorizada. Tem que saber qual a sua área de influência, com quem você quer falar. E, nesse sentido, o governo não tem nenhuma inteligência. Eles parecem que desconhecem esse mundo. E esse é um problema gravíssimo. Porque, para além dos feitos do governo, quem não se comunica se estrumbica é a maior verdade. Isso não passou. Isso aí continua com a verdade absoluta. E a comunicação é bem confusa do governo, sabe? É aquela questão de eles anunciam uma coisa, não, vamos sobretaxar as empresas chinesas, não vamos taxar mais. Vamos taxar, cada hora se diz uma coisa. Então, nesse sentido, você vê a falta de organização. Não sei se eles usam conscientemente o expediente muito usado pelo Bolsonaro, que era o qual? Eu lanço uma ideia ao vento e sinto como ela vai reverberar nas redes sociais, nas opiniões. Aí eu percebi se foi mais ou menos, ou se teve aceitação ou não. Aí ela vai e volta. Fala, não, essa não foi bem aceita, então vamos passar para a próxima. Eu acho que eles não têm nem essa organização, que era essa organização do Bolsonaro pensada, né? Mas está mais do que na hora deles terem um olhar para as redes e para as mídias digitais diferente da comunicação. Tem que começar a realmente comunicar de maneira mais estratégica, e eles não têm estratégia nenhuma na comunicação. Tony, o seu entendimento sobre a comunicação do governo, porque a gente vê muitas vezes ministros anunciarem medidas que já estão tomadas, mas que o presidente Lula gostaria de dar essa notícia. E às vezes a gente vê ideias que são dos ministros e que aquilo ainda precisa ser estudado. E aquilo é falado por um ministro como já sendo uma coisa definitiva, que é o tal do balão do ensaio, para ver como é que a coisa é recebida na sociedade. Então, eu te diria claramente o seguinte, nós temos aí um caldeirão de coisas, né? Primeiro, eu fui eleitor do Lula, então sem paixões aqui, ele não é mais o líder que ele já foi. Tanto é que, nesse exemplo aí do nosso ministro da Comunicação, eu diria que sim. Vamos no exemplo dele, mas completaria. Está faltando o técnico, né? Tenho vários craques aqui, sim, mas e o técnico? O técnico tem que ser obedecido, né? Você tem que ter um comando, uma liderança, mas efetiva. Não um ministro que vá para casa, a mulher dele vira e fale assim, eu estou sentindo que você... Nossa, então vai lá, mostra o seu valor, e o cara vai e faz, entendeu? Então, assim, virou meio que uma coisinha meio leve. Outra coisa, horroroso, né? Todas as ações são horrorosas. Aí eu vejo um plano para taxar as plataformas de venda de produtos, etc. Aí não, o Lula pediu ao Haddad para ele não taxar a Shopee e ele não taxou. Que isso? O que é isso? O eleitor se sente desrespeitado. Quer dizer, o Lula pediu? Não, é técnico o assunto, é pesquisa, é assunto sério, é dado, é tratamento de dado, é técnico. Não, eu vou pedir para ele fazer e ele vai fazer. Isso é uma coisa de 1960, 60, 70.
Meu Deus do céu, nós estamos andando para trás nisso, precisa ter um efetivo. Faço o coro com o Walter aí, puta, de rede social parece que não se entende nada. E aí querem usar aquele tipo de postura. Você vê, a própria postura, a comunicação começa daí. A postura do governo, quando vai debater com qualquer um, é menosprezo. Ué, mas não era o Bolsonaro que era o que menosprezava? Outro dia eu vi o Dino falando, meu Deus do céu, ele menosprezando os jornalistas. São profissionais. Ele é ministro, se dê ao respeito, fale corretamente com as pessoas. Se não quer escutar coisas contrárias, não seja ministro, pede para sair. Agora, quer o quê? Que todo mundo babe ovo e fale, ai, que lindo? Não! Ele tem que ter uma postura melhor. E a comunicação... a comunicação roeu os calcanhares do governo Bolsonaro. E a comunicação está roendo os calcanhares do governo Lula. Simples assim. Se cercam, eu já falei isso aqui algumas vezes, e não adianta, com experiência ou sem experiência, o político chega num ponto que é cristalizado no seu entorno aquele bando de incompetentes puxa-sacos lambedores. E aí ele, num momento de fraqueza, ele acredita nos caras. Aí acabou, cara. Aí começa a desgraça. Precisava ter a humildade de entender que, olha, vamos continuar trabalhando, vamos continuar buscando, vamos escutar o povo, vamos fazer pesquisa, vamos entender tecnicamente o que está precisando. Mas eu não vejo isso. Luiz Fernando, como fazer com que os jogadores acompanhem o técnico ou como os ministros todos acompanhem o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta? Tem crise aí na comunicação do governo ou não chega tanto? Olha, eu acho que tem um desafio de base para esse governo em específico, que ele é um governo realmente de frente ampla, assim, para além das... Então é dificílimo alinhar as mensagens para os comunicadores, pensar em canal, pensar em quais canais, né, que foi o que foi mencionado aqui também, e pensar nas mensagens é a base de tudo. Então, os canais são um grande problema, né, assim, porque realmente eles ainda tentam se comunicar pelos canais tradicionais. Concordo com o Walter que eles não estão sabendo ainda lidar com os canais mais novos, como o governo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro sabia lidar melhor. E as mensagens, eu acho que tem um problema de alinhamento de quais são as mensagens mesmo. E aí, essa questão de ser uma frente ampla é difícil, porque tem muitas coisas que não estão alinhadas ainda. Nos primeiros 2 meses do governo, a gente viu o ministro falando coisa e depois sendo desautorizado pelo presidente, falando não é bem assim, ou não é assim, ou não devia ter falado assim. Então, eles ainda estão... E mesmo ministros que são mais da base do governo também. Então, ainda está uma cacofonia ali ainda. Não tem ainda... Eu acho que falta uma... É difícil, a analogia não funciona. Essa analogia não funciona, sabe? Não é um time de futebol. Não são jogadores de futebol. Então, se a gente tenta fazer essa analogia, a gente diminui todo o caldo político que tem no entorno de um ministro, sabe? O ministro tem que dar resposta para a população, ele tem que falar coisas para a população, ele tem que mostrar resultado, ele tem que mostrar ação, e ao mesmo tempo ele precisa estar alinhado com a política do governo como um todo. Então, qual é a política do governo como um todo, né? Se isso não está claro para todo aquele arcabouço dos dezenas de ministros que estão ali, a chance de dar algum curto-circuito na mensagem é muito grande. E isso ainda está acontecendo. E quem está no epicentro desse caos de mensagens é o ministro da Comunicação. Então, é uma coisa que eu acho que ainda vai perdurar uns meses, para não dizer até aí o segundo semestre mesmo, até que eles consigam baixar, assim, nesse começo de governo, as mensagens para conseguir ter uma comunicação mais clara, sabe? Walter, o que seria uma boa comunicação pelas redes sociais, ou como usar as redes sociais para uma boa comunicação? Porque o Bolsonaro fazia isso, mas ele, na verdade, ele queria evitar os jornalistas. Enfim, ele não falava com jornalistas, ele falava com o cercadinho e ele fazia ali as lives de quinta-feira para dar a narrativa dele a respeito das coisas, que era uma coisa que também não era dele. Quem coordenava isso, a gente sempre soube que quem mexia com a rede social dele era o Carluxo, e que agora está abrindo mão, né? Mas observe aí que ele fazia lá só o cercadinho, sempre pediam para ele fazer a live dele. Para quê? Para gerar conteúdo que era distribuído pelo Carluxo e pelo chamado Gabinete do Ódio. Só que eles eram extremamente organizados. Eles tinham WhatsApp, Telegram, o que ia subir, cortes para
para Instagram, Facebook, quer dizer, e ele sabia muito bem o que direcionar para cada grupo, porque isso foi a tática usada pelo Trump, e aí ele tem vindo o Cambridge Analytica. Isso não começa hoje, né? Já deve fazer mais de uma década, já passou de uma década, esse tipo de conhecimento a respeito das redes sociais. Que é o quê? Eu tenho que saber qual é o público, o que engaja e o que não engaja. Simplesmente assim. O que engaja e o que não engaja. Aí eu faço alguns balões de ensaio, vou jogando rapidamente testo e vejo, quem pegou para 25 a 30 anos, essa faixa etária, essa classe, funciona isso aqui. Eu pego a mesma mensagem e mudo o pacote. Sabe? Eu mudo até a letra, a fonte, a palavra. Aí eu sei que isso vai lá detonar alguma coisa. E isso tem sido usado amplamente. O que acontece é que o governo Lula não tem ninguém que faça isso. Na verdade, até o Janones entrou nessa onda aí, que ele tinha mais abertura na rede social, na campanha, né? Para combater fake news com fake news. Que falou, está jogando sujo, vamos jogar sujo também. E, sinceramente, não é o caminho, né? Contra a desinformação e informação de qualidade. Mas, então, o que precisa fazer? Entender qual é o jogo, ter um pouco mais de malícia para saber, assim, onde eu quero chegar. Por exemplo, se eu estou falando de uma reforma tributária, arcabouço fiscal, quem são os players? Quem são as pessoas importantes? Eu quero falar com o dito mercado, então vou criar uma mensagem para falar com esse mercado. Quem pode ser um influenciador, uma pessoa importante que o mercado ouça e que fale que aceitou bem? É por aí. Aí vai lá e, sei lá, pega, vamos supor, o Meirelles, que é respeitado, né? Vamos falar que é da velha guarda da economia. Aí, de repente, pode falar positivamente. Ele não falou, mas poderia falar. Positivamente. Não é com ele. Então, vamos falar com quem? Não, vamos falar com o pessoal classe baixa que está precisando Minha Casa Minha Vida. Com quem eu tenho que falar? Com quem eu tenho que influenciar? Ali. Mas quem, o setor da construção civil? Também. Percebe que não vai ser uma mensagem só? Quando eu falo de Minha Casa Minha Vida, não estou falando simplesmente da casa para as pessoas. Estou falando também de aquecer um setor. E aí também fazer... Quer dizer, são tantas coisas, e eles observam isso. Eles estão jogando assim palavras ao vento. Aí vê o França e fala, olha, semana que vem todo mundo passar de R$200 ida e volta a Salvador. Aí o cara fala, o Lula fala, você está louco? Não vai ter passagem aérea para você para Salvador. Aí daqui a pouco, micareta de graça, vamos dar lá a sua camisa, você pode entrar de graça e vamos dar cerveja. Tá quase assim, sabe? Falando qualquer coisa. Não dá. Pelo menos o mínimo de coordenação, nem isso eles estão tendo, mas o mínimo de coordenação, e seria o Paulo Pimenta falar, o que está acontecendo na pasta, chega lá para o chefe da Casa Civil, faz as ações, 15, 30, 45 dias, 60, e vamos fazer um cronograma. Lógico que ele é mutado, mas faz um cronograma. É simples assim. Se quiserem, me contratem aí, tá? Ô, Tony, nessa comunicação, você tem que ser bom de propaganda, né? Que nem a gente aqui, a gente tem que ser bom de manchete, né? Então você tem que ser bom de título para programa de governo, você tem que ser bom nas expressões. Vamos pegar o momento aqui da aprovação do arcabouço. Não dá para falar arcabouço fiscal, ninguém sabe o que é isso, são regras fiscais e ponto final, né? Você tem que pensar nas palavras que são feitas, que são ditas também, né? Principalmente no Brasil, né? Quando a primeira coisa que eu vi quando lançaram o arcabouço fiscal foi quem arca com isso é o bolso do cidadão. Quer dizer, sabe? Então, assim, eu diria que vai lá, mantendo isso, eu acredito muito em coisa. Mas essa é infame, Antônio. Mas estava ali, nem 24 horas depois do lançamento do arcabouço eu já detetei isso nas redes. O que eu tenho sentido, na verdade, é largar um pouco desse viés, tanto Bolsonaro como Lula, mas eu vou falar mais de Lula porque é o atual governo. Se fosse Bolsonaro, eu já critiquei o que eu tinha que criticar. Você trazer para uma transparência, mais que o nome, sabe? Hoje em dia, as jogadas do populismo, elas têm que tomar cuidado, porque o povo está muito machucado. Então, cara, olha, acredita que a estratégia que ele usou, ele vai funcionar, a estratégia que usou há 30 anos atrás, 20 anos atrás, cuidado, porque a coisa muda com muita rapidez. Então, você quer falar, por exemplo, do tal do arcabouço fiscal? Desculpa, mas trabalho de comunicação. Divide a coisa, mostra, olha o que acontece na base. Isso aqui é quanto tanto, isso aqui é quanto tanto. As pessoas querem pegar dados e escondê-los, tendo que, não, eu tenho dados, então eu sou poderoso, porque eu tenho esses dados. Cara, mas assim, isso pode explodir na sua mão. Então, assim, é muito mais
e o povo sente quando você vem com o coração aberto e fala, olha, tá isso, isso e isso, eu acho que eu vou precisar ganhar mais para a gente poder fazer mais as coisas, porque não tem mágica. É assim, quer dizer, se você trabalhar buscando essa sintonia com a população no canal de comunicação que precisa ser utilizado, você consegue melhorar as coisas. Não adianta vir com forma pré-pronta. Eu lembro de não vou citar nomes, mas eu lembro de um marqueteiro que tinha feito uma campanha uma vez e ele pegou e ganhou. E repetiu essa campanha na outra eleição. Aí nós olhamos, falamos, cara, tá me lembrando, fomos procurar nos arquivos, vimos que era a campanha. A gente já fazia a resposta para o cara dentro daquilo. Quer dizer, não use, essas coisas são muito dinâmicas, você tem que estar sintonizado e verdadeiro e transparente com o público, senão vai se dar mal. Pode ser até falar, olha, gente, isso aqui é X, mas seja verdadeiro, senão não dá. 12:30, Luiz Fernando Meyer, vamos falar sobre outro assunto por aqui. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, a TV da internet, e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos lá, Luiz Fernando, o Instituto Cordial e a Fundação Mafre, vamos de novo. O Instituto Cordial e a Fundação Mafre publicaram um estudo Sistemas Seguros e Visão Zero no Brasil, avaliando os resultados da década de ação pela segurança no trânsito, programa instituído pela ONU entre 2011 e 2020, com o objetivo de reduzir os índices de mortes e lesões no trânsito em nível global. A expectativa é que as informações possam contribuir para as políticas de segurança viária nas cidades brasileiras, favorecendo a redução dos incidentes de trânsito. Bom, primeiramente, Luiz, o que diz esse estudo, Sistemas Seguros e Visão Zero no Brasil? Primeiro, é bacana a gente explicar rapidinho o que são esses dois termos, né? Sistemas seguros e visão zero são novas abordagens, são abordagens mais recentes de como lidar com segurança viária. Durante muito tempo, as cidades foram planejadas pensando na fluidez dos veículos e pensando na velocidade antes de qualquer outra coisa, inclusive antes da vida das pessoas. Então, os sistemas seguros e a visão zero é a ideia de que nenhuma morte no trânsito é aceitável, e os sistemas seguros é uma abordagem pela qual que entende que o sistema de mobilidade, então as ruas, os sistemas de transporte, o planejamento urbano, devem ser concebidos de forma a reduzir o risco de lesão grave ou morte em caso de um sinistro de trânsito. Então ele tem que proteger a vida, tem que priorizar a vida. Então essa é uma abordagem que foi incorporada pela ONU como uma recomendação para a primeira década de ação pela segurança no trânsito. Como uma grande pandemia global, a gente tem uma pandemia global de mortes no trânsito, a ONU implementou essa década que é de 2010 a 2020, já antecipo aqui que de 2020 para 2030 ela estendeu uma segunda década de ação no trânsito, de ação pela segurança no trânsito, porque o mundo não cumpriu a meta que foi estabelecida de reduzir em pelo menos pela metade a morte em sinistros de trânsito. E daí, incorporando os sistemas seguros, o objetivo da pesquisa era analisar como que as cidades brasileiras incorporaram esse conceito e como que isso gerou resultado nas suas políticas de mobilidade e segurança viária. E a gente viu uma primeira questão muito importante que a gente analisou. A gente analisou 155 cidades, que são as 155 maiores cidades no Brasil, que tem mais de 200 mil habitantes, que corresponde a mais ou menos metade da população brasileira, e com entrevistas em profundidade e com aplicação de questionário também. E a gente viu que não tem uma bala de prata. As duas principais medidas são gestão de velocidade e fiscalização. Isso é o principal fator de risco e é uma medida que foi muito incorporada por várias cidades, mas não adianta colocar só uma medida. É preciso trabalhar com várias medidas de comunicação. A gente está falando bastante de comunicação aqui e é um desafio para cidades lidarem com comunicação com a sua população, explicarem por que fazer, por exemplo, uma redução de velocidades máximas permitidas nas vias arteriais, né, nas avenidas. A população precisa entender isso, por que fazer isso. Mas também medidas de desenho urbano, medidas de fiscalização, medidas de regulamentação de práticas urbanas. Então tem uma série de ações que precisam ser feitas de forma integrada em uma política, né? Esse foi o primeiro grande achado da pesquisa. Em relação, Luiz Fernando, à formação do condutor, ou seja, o novo condutor, aquele que ainda vai entrar na autoescola, portanto ele não tem vícios, não tem
o que acontece hoje com aquele motorista já que passou pela autoescola, já acha que sabe tudo e que aprendeu a dirigir daquele jeito, que não tem que se submeter a regras que mudam, porque ele aprendeu daquela forma, enfim. Como é que se trabalha a questão da formação do condutor novo e da reciclagem desse que está aí? É engraçado que quando a gente pensa em formação do condutor, a gente pensa muito no automóvel, né? Mas o maior problema é a formação do motociclista, porque a maior parte do curso de formação de condutores é voltado para o automóvel. E hoje em dia, a maior parte dos mortos no trânsito são motociclistas. E se você vai ver o CFC, o curso de formação de condutores, para o motociclista, ele é muito, muito frágil, ele é muito ruim. Ele precisa ser aperfeiçoado. Então, tem algumas coisas que algumas cidades vêm fazendo, por exemplo, o curso para formar motofretistas é um curso que, na prática, o curso prático, ele é melhor do que o CFC. Tem outros cursos que algumas montadoras implementam no Brasil também, que são muito melhores do que o curso de motofretistas também. Então, é um desafio nacional, a gente não tem resposta para isso. As cidades têm um desafio, que isso não tem uma boa prática consolidada que dê para replicar simplesmente, porque isso precisa ser aperfeiçoado, tanto o curso de formação inicial, quanto o Brasil não tem reciclagem, né, cursos de reciclagem ou uma formação continuada do motociclista, especialmente ao longo do tempo. E isso é um problema, porque o motociclista que mais se envolve em sinistros de trânsito, e isso as análises da pesquisa também mostraram, e já tem outras várias pesquisas que mostram, é o motociclista homem e jovem. Então é isso, ele acabou de se formar, acabou de pegar ali a sua habilitação, e ele vai se envolve num sinistro de trânsito e morre ou mata alguém, né? E esse é o maior problema ao longo da primeira década de segurança no trânsito no Brasil, de 2010 a 2020. Isso veio se agravando, então a gente veio assistindo um aumento na morte de motociclistas, e isso se agravou ainda mais nos últimos anos. Então, esse é o principal desafio que a política nacional precisa enfrentar, e a gente tem uma política nacional para enfrentar isso, que é o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Enfrentamento às Mortes no Trânsito, que está em fase de implementação. Ela foi revista no ano passado, já foi feito acordo de cooperação com todos os estados brasileiros, o secretário nacional de trânsito no ano passado passou fazendo acordo com todos os estados, e agora o desafio é capilarizar isso, chegar isso nos municípios, para que os municípios elaborem as suas políticas alinhadas com esse plano nacional. Essa é a questão do momento. A avaliação médica dos condutores, você acha adequada? Tanto o exame médico que é feito no momento daquele condutor novo que está sendo habilitado, quanto a avaliação médica daqueles que estão fazendo as suas renovações? Então, isso é muito superficial, né? A maior questão, eu não acredito que seja médica, a maior questão seja, assim, é uma questão, não deixa de ser uma questão, mas a maior questão é comportamental. Não é exclusivamente comportamental, a questão do desenho urbano é fundamental, e a questão do planejamento, fiscalização. Uma das questões dos sistemas seguros é dizer que a responsabilidade é compartilhada. A responsabilidade é compartilhada entre o usuário e responsabilidade também compartilhada com o governo e também com as empresas e outros atores que estão ali no espaço público. Então, é sempre delicado quando a gente fala sobre as renovações e quando a gente fala sobre as avaliações médicas, mas quando a gente pensa também como as pessoas se comportam no trânsito. Então, tem que respeitar a lei do trânsito, tem que respeitar, fazer velocidade baixa, tem que andar com velocidade com cuidado, não pode simplesmente beber e dirigir. Então, essa é outra medida que foi tomada, né, na década passada e que foi muito bem sucedida, e tem que ser assim mesmo. Tem que ter blitz, porque as pessoas têm que ter medida para evitar que as pessoas consumam, não é uma questão de ficar simplesmente multando as pessoas. E isso é muito, na pesquisa isso também apareceu, as prefeituras, elas não existe essa coisa da indústria da multa que até uns anos atrás se falava, não existe. Mas cada vez mais a gente precisa de medidas dessas blitz, que são blitz educativas, elas ensinam as pessoas a não consumirem álcool também e conduzir. Então, são várias questões que tem que estar integradas, né? E acho que a questão médica ela é uma questão importante também nas renovações e tudo, e ela está dentro desse grande conjunto de ações. 22 minutos para 1h agora, a gente segue no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias.
também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. 21 minutos para 1 da tarde, agora pulou o relógio. Próximo assunto: líderes partidários aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, mantêm a expectativa de votar e aprovar nesta quarta-feira a urgência do PL das fake news, apesar da pressão da oposição pela criação de uma comissão especial para debater mais profundamente o texto. Arthur Lira afirma que o projeto já foi debatido sobre todos os aspectos, mas entidades do setor de tecnologia dizem que a aprovação do atual texto poderá agravar o problema da desinformação. Walter Lagoa, a gente está falando aqui inicialmente da urgência do PL, né? A votação da urgência do PL, não é nem a votação da matéria ainda. Essa urgência, no ano passado já se tentou votar, ela foi derrotada, essa urgência, né? Por pouquíssimos votos, apenas 8 votos, e agora essa nova tentativa. O que é que tem por trás de quem está defendendo a aprovação da urgência, que eles estão querendo retardar toda essa discussão? A questão, a gente nunca sabe qual que é a questão oculta, né? Tem uma agenda oculta para tudo quanto é lado, né? Olha, o PL tem uma agenda oculta, a história do outro tem uma agenda oculta. A grande questão, que eu observo assim, um pouco saindo do tema, mas faz parte do tema, mano. A gente percebe assim, o Luiz levantou uma coisa muito importante, é um governo de uma frente ampla. Então ali você não tem só uma esquerda, né? Você não tem uma centro-esquerda, você tem direita, você tem várias forças, matizes e cores ali, né? E o que a gente tem que perceber é que tem que começar a haver uma união e um entendimento do que é essa força ampla. E a gente tem que ter respaldo do que aconteceu no mundo, né? Você pega aí Israel, quando a frente ampla derreteu, cedeu ao poder um governo de extrema-direita. Então, hoje a gente fala em Israel de partido nazista judeu. É um absurdo isso, né? Por que eu estou falando desse tema? Todo lugar que você dissolve essas forças, e é um pouco o que está acontecendo, o PL se organiza de uma maneira, aí você pega o PT, está se organizando de outra, aí o MDB e por aí vai. Cada um pouco sozinho, querendo ter o protagonismo, né? Isso até uma disputa já hoje, que fala de Gleisi Hoffmann e Haddad para ver quem vai ser o novo o possível candidato à presidência em 2026, é isso? 20? É isso, 26. Agora, veja bem, quando a gente volta para um tema desse que é muito importante, eu estou vendo que está havendo uma fragmentação e estão querendo um pouco esvaziar essa pauta, de certa maneira. E aí tem que olhar com muito cuidado para essa questão, porque ela está no centro do que está acontecendo no mundo, de maneira geral. E isso tem a ver com o modelo civilizatório de quem nós queremos ser como sociedade. E ele está chegando nos limites. Por exemplo, o Lira, essa semana, semana passada, final da semana passada, ele fez uma reunião com os líderes, porque ele estava incomodado com a falta de decoro dos deputados, que estão se agredindo. O Eduardo Bolsonaro quase bater o senhor lá, o outro xingando, usando peruca. Quer dizer, é um show de horror. Então, essa questão que é tão importante, quando a intenção, né? E ela é clara. Ela quer passar uma coisa mais superficial, tem a necessidade de aprofundar o que precisa realmente ser aprofundado, né? Tony Mastaller, então a expectativa é a manutenção da votação da urgência do projeto de lei das fake news, agora na quarta-feira, pelo menos essa é a intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, e, enfim, outra parte do Congresso querendo retardar, querendo uma discussão mais alongada em comissão especial. Como é que você entende esse tema? Esse tema para mim, bastante delicado, né? Você tem, mais que tudo, você tem um problema que começa... Vou dar um exemplo aqui. O futebol hoje está muito recorrente, né? Então, vamos lá. Pegaram crianças e começaram a mostrar um jogo de futebol. E as crianças, 5, 6 anos, assim, né? E os comentários foram interessantíssimos. Eu vi isso numa pesquisa. Porque eles julgam todo mundo, sem o peso da palavra, que eu vou dar agora, mas eles julgaram os jogadores todos, a grande maioria deles, mentirosos. Por quê?
que a bola saía para a lateral, um time apontava que era a favor para eles, o outro apontava que era contra, ou seja, metade estava mentindo. Essas parecem ser pequenas coisas, mas vão ganhando um contorno social. Então, de tal sorte que hoje em dia parece que é comum você mentir, não pega nada. Se descobrirem que você mentiu, como eu vejo, dá uma risadinha e pronto, entende? Então, isso vai contaminando a sociedade como uma questão de que mentir, eu vou ficar quieto. Os advogados, né? Um show de horrores que você vê. Eu entendo a questão jurídica. Eu estou trabalhando para uma plataforma que vai lançar uma solução jurídica muito interessante e eu entendo disso, mas assim é um horror, né? Você tem vídeos, você tem isso, você tem a prova, você tem isso, aquilo. A mulher que chicoteou o entregador negro, ela não fez isso. Quer dizer, como? Eu acho que assim, já ia a mulher e o advogado presos, porque assim você está manipulando a verdade. Você tem que se defender a todo custo? Não pode ser assim. Né? Então, você alimenta essa base de mentira na sociedade e dá esse tipo de fruto. Né? Eu acho uma questão extremamente delicada, como outras que nós temos e que agora, por conta do momento, está sendo envolvendo o atual governo, mas é difícil, porque você tem que ter um bom senso, você tem que ter leis para controlar isso, leis que sejam seguidas. Vamos combinar que o Brasil não é um país que segue leis, né? Assim, o Supremo, vez ou outra, dá sua interpretação da Constituição. Isso agrada uma parte, desagrada a outra. Quer dizer, você começa a dar esse espaço, então, assim, a mentira acaba correndo por todo esse lado. Então, o que eu entendo é que, efetivamente, precisa ser muito delicado, precisa ser muito bem visto. Eu não entendo, desculpa, eu não entendo que esse Congresso é um Congresso que esteja à altura de discutir um assunto tão delicado. Então, isso é perigoso. Nós vamos mexer numa caixa de marimbondo, porque você precisa querer muito o bem coletivo, você precisa querer muito o bem do Brasil, contra até os seus interesses. Eu não vejo isso lá, em lado nenhum. Luiz, sobre a aprovação da urgência do projeto de lei das fake news, esse projeto está maduro, dá para votar no plenário diretamente, o Congresso não está preparado, né? O entendimento aqui do Tony aqui não está, enfim, ou dá para seguir de outra forma, dá para tentar discutir melhor com as comissões especiais, com os âmbitos específicos para isso? Olha, isso me preocupa bastante também, assim, me preocupa porque é urgente há muito tempo, então é uma questão que precisa ser... A gente viu os ataques às escolas, deram uma explosão também a mais, né, em algumas pautas extremistas nas redes, e precisa desse controle social, precisa de transparência, então a gente tem uma questão que precisa ser pautada pela sociedade. Então é urgente, mas me preocupa, concordo, Tony, me preocupa com esse Congresso, me preocupa bastante, assim, e me preocupa bastante do que eles podem fazer ali correndo para mudar alguma coisa. Então, eu não sei se é melhor ir mais rápido e mudar menos, ou se é melhor discutir mais. Eu acho que tem que ter controle social. As entidades têm que estar em cima, a sociedade tem que estar em cima, tem que responsabilizar, porque, em última instância, é o Congresso que está aí, é o Congresso que vai votar essa matéria, e a gente só vai conseguir fazer com que seja uma boa, e precisa ser uma boa lei, se a gente, como sociedade, conseguir fazer com que eles votem e façam as melhores emendas possíveis, se for ter emenda. Então, eu tenho mais apreensões do que convicções nessa matéria. 12 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala, por aqui, edição de segunda-feira. Estamos na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Perguntas da nossa audiência, chegando por aqui, o Luiz Fernando está falando, então eu sigo com você. Luiz, olha, a Daniela Neves está no YouTube e quer saber por que é tão difícil que os planos de revitalização do centro de São Paulo, que já existiram vários aqui, né, segundo ela aponta, deem certo. Qual é a principal dificuldade? Olha,
Se você olha a quantidade de coisas que acontecem no centro de São Paulo, a quantidade de dinâmicas sociais que acontece ali, a primeira resposta é um espaço muito complexo, cheio de interesses e cheio de complexidades políticas. Então, já teve projetos de lei ali onde a ideia era, em última instância, era que a iniciativa privada fizesse desapropriações, o que é inconstitucional, não pode, para que você fizesse uma revitalização. Então, assim, tem várias medidas que foram discutidas ao longo do tempo que foram meio complicadas ali. O que a gente vê do centro de São Paulo é que ele passou uma área que passou por um arco de transformação muito longo ao longo do século XX, e ainda está se transformando muito. Então, é uma área que está cada vez mais se revitalizando, gradualmente. Está cada vez mais gentrificando também boa parte da população que mora ali, hoje mora ali. E aí tem coisas como a Cracolândia, né, acontecimentos como a Cracolândia ali, que a prefeitura tem grandes desafios de lidar. E aí é melhor lidar do lado da saúde pública do que da forma como saúde pública do que lidar com polícia e simplesmente explodir a Cracolândia de um lado que ela vai para o outro. Então, o desafio do centro de São Paulo é um desafio de lidar com o desenvolvimento urbano com uma questão social muito forte. Então, precisa entender que tem que ter habitação popular, tem muitas ocupações ali também, a população precisa conseguir estar estabelecida de forma qualificada ali. Tem a questão da Cracolândia, tem a questão da qualificação dos espaços públicos, que tem uma intervenção pontual aqui e ali. Tem vários espaços, como o próprio Minhocão, que tem um projeto para ser transformado num parque, mas que ainda demora para sair do papel. Então, é um projeto complexo, não tem uma resposta simples e vai demorar para acontecer. Não acredito que vai acontecer rapidamente. E aí, algumas intervenções são importantes. Então, por exemplo, o projeto do Vale do Anhangabaú, eu não gosto muito do projeto em si. Como arquiteto, eu não gosto muito do projeto em si. Mas ele foi um desses projetos para tentar trazer outros tipos de uso ali para o centro também. Então, a gente vê algumas coisas acontecendo ao longo do tempo, e eu acho que é uma coisa que toma tempo mesmo, sabe? Muita população que passa por ali, tem muito transporte público, tem muita atividade econômica, e acho que a gente tem que ir acompanhando esses projetos e essas políticas ao longo dos anos e das gestões que vêm pela frente, né? Você tocou num ponto importante, eu vou aproveitar e vou abordar ele então, a questão do projeto da reforma do Vale do Anhangabaú, porque todo mundo fala, pô, mas as árvores que tinham lá, e agora é tudo concreto, todo um vazio e tal, é que ali tinha uma proposta de uso daquele espaço de uma outra maneira, e essa parte não avançou, né? Então, é um outro problema, são projetos que não têm continuidade, simplesmente param ali, se tivesse ali seguido, então ali teriam quiosques, enfim, uma exploração daquele espaço ali, não, do ponto de vista do comércio e do ponto de vista também do lazer para as pessoas, mas isso não avançou. Eu participei das discussões lá já faz quase 10 anos, né? Faz muito tempo que esse projeto começou a ser discutido e tinha uma grande discussão sobre a gestão do espaço, e que era muito rica. Que é isso, assim, tem os quiosques, tem uso do espaço, foi na mesma época que foi implantado no Largo da Batata, aqueles equipamentos que estão ali, o bicicletário, e que são equipamentos que têm gestão, tem alguém da prefeitura que fica ali gerindo aquele espaço, cuidando você vai colocar mesa de ping-pong, da onde vai vir a bolinha, sabe? Desde coisas assim, como que você vai dinamizar aquele espaço, passa por esse tipo de discussão. E isso realmente não foi levado a cabo. E a vegetação, ela tem áreas que foram revegetadas ali, né? Rearborizadas ali, que ainda vai demorar para crescer também, mas eles tiraram boa parte das árvores e abriram muito espaço. Tem méritos do projeto, tem coisas interessantes. Está tendo grandes eventos lá, né? Que antes, por exemplo, a virada cultural acontecia ali, ficava uma coisa meio truncada. Agora tem um grande espaço no centro para receber esse tipo de evento. Mas eu acho que para o uso mesmo cotidiano da população ficou a desejar, e aí a gente vai ver ao longo do tempo também como é que isso vai ser reapropriado. Então, tem muitos skatistas, tem muita gente andando de patins ali, tem muitas coisas que vão começando a acontecer e vai depender também de como a prefeitura vai se atentar e dar suporte para esse tipo de uso, né? Muito bem, pegar um outro viés aqui, Luiz, é porque a pergunta da Daniela Neves acaba levando a esse novelo aqui que a gente vai puxando, né? Ela pergunta por que é tão difícil que os planos de revitalização do centro de São Paulo deem certo. Antigamente, muito se falava em obra, Tem que ter obra, tem que ter obra, tem que ter obra. Acho que hoje a questão no centro da cidade não é mais obra, é fazer a zeladoria daquilo que tem,
das obras que foram feitas e, acima de tudo, em primeiro lugar, né, a questão social. Sem o trabalho da questão social, você não tem a revitalização. Não, sem dúvida, sem dúvida mesmo. E aí é uma questão de o que significa revitalizar, né? Essa palavra é uma palavra que carrega sentidos muito cruéis às vezes, porque o centro é muito vivo, tem muita gente, tem muita coisa acontecendo ali. Então, se a gente está dizendo a cidade é feia, é isso que está dizendo? Então, vamos fazer projeto, vamos fazer qualificação, colocar limpeza, fazer limpeza, é isso que está querendo se discutir? Porque o que ali, a primeira coisa que você vai ver ali é falta de habitação, é uma questão social premente, uma questão de saúde pública na Cracolândia, uma questão de qualificação da habitação daquelas pessoas que moram em dezenas de ocupações que acontecem ali. Meu mestrado foi sobre conflitos fundiários e ocupações na cidade de São Paulo. E a gente tem um aglomerado de ocupações no centro que precisa de política pública. Então, é isso, é questão de como qualificar as áreas que têm comércio e que não têm suporte para esse comércio de rua, inclusive. Qualificação urbana passa por uma série... Então, discutir sobre qualificação urbana e sobre revitalização passa por uma série de discussões públicas que a gente tem que ter, né? Tony Mastaller, Patrícia Gonçalves no Facebook quer saber a sua opinião sobre a possível reativação da centenária Rádio MEC, defendida essa semana na Câmara dos Deputados. Eu acho excelente, eu acho maravilhoso e eu sou a favor de quanto mais comunicação, melhor. Você capilariza o sistema, você dá espaço para os profissionais, você cria uma turma nova, você pode fazer a distribuição com pessoas mais experientes, voltando até a dar um tipo de mentoria, vai lá, para poder colocar, você cria espaços para experiências novas e está faltando tudo isso. Num Brasil que de vez em quando acaba travestindo a palavra censura para incomodar um ou outro canal de comunicação, você deve não fazer isso, você deve voltar para o lado de capilarizar a comunicação, gerar mais conteúdo, fazer isso. Esse caminho é riquíssimo. Mas tem uma interpretação de que no passado foi usado. Para a hora, vamos parar de olhar para trás, olhar para frente, né? Vamos fazer coisas legais, vamos dar espaço para essa juventude poder experienciar e trabalhar. Não estou falando porque é a real. Eu tenho neto, eu quero que esse cara viva bem nesse nosso país. E se a gente não criar espaço para essa turma toda e para ela comunicar o seu barato, nós vamos começar a dar para trás. Walter, Marco Antônio Massagli no Instagram pergunta a sua opinião sobre os possíveis resultados da combinação fake news mais inteligência artificial. Isso é assunto para um programa inteiro. Esse assunto para o fim da humanidade. O Harari agora fez uma declaração ótima, né? Tudo que nós teríamos até antes da inteligência artificial foi para nos conferir poder, de alguma maneira. Todas as evoluções tecnológicas. Pela primeira vez, nós criamos uma coisa que nos tira o poder. Então, aí tem várias questões, né? Aí eu vou engrossando o caso rapidamente, eu vi o Musk falando, bom, o trabalho vai acabar. Assim, nos próximos anos, a tendência é que você tenha desemprego em massa. E aí vai ter que ter uma renda universal. Ele mesmo entregando uma renda universal, lá falando saudita, uma renda universal básica, né? E aí ele falou, e a questão nem é essa. A questão vai ser a pessoa, o ser humano, se identifica através do seu trabalho, né? Então, o Luiz, arquiteto, urbanista, o Tony, um unicólogo, você jornalista, no momento que é tirado isso, como é que você começa a se identificar? Haja divã, meu amigo. A inteligência artificial vai ser lá, Alexa, falando com você. Calma, calma, respire, e tudo ficará bem no final. A Alexa vai dizer, muita hora nesta calma. Muito bem, faltando 2 minutos para 1h. Gente, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Agradecimento Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças, Luiz Fernando Vilaça Meyer, arquiteto, urbanista, diretor de operações no Instituto Cordial, Tony Mastaller, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Agradecimento em nome de toda a equipe
do programa Gente que Fala, pela participação de vocês. Gente que Fala, a realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias, faltando 1 minuto para 1 da tarde. A gente fica por aqui, volta amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, uma boa tarde e até amanhã.